Olá, meus alunos. Nós veremos esta semana a parte de revisão de conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais que embasam o nosso conteúdo atual, que é de números reais, certo? Nós veremos essa semana as propriedades operatórias, propriedades exclusivas também do conjunto dos números reais. Eu acho que vocês estão se perguntando, o que é um número real? Um número real, eu coloquei aqui uma descrição que eu fiz para vocês. Número real são elementos de um conjunto formado pela reunião ou união entre o conjunto dos racionais e o conjunto dos números irracionais. Em outras palavras, num português que vocês possam entender, número real, o conjunto dos números reais, é aquele conjunto onde os elementos que fazem parte dele também fazem parte dos racionais. E que, bem lembrando, no 8º ano foi estudado os racionais e os irracionais, onde foi dito que o conjunto dos irracionais surgiu quando já existiam naturais inteiros. Neste caso, quando um conjunto passa a existir depois de um outro que já existia, esse que já existia passa a fazer parte do novo conjunto. Então, só existia natural, passou a existir inteiro, que são os positivos e negativos. Então, inteiro também é natural, porque o natural passa a existir no inteiro. Aí surgiu o racional. O racional passou a existir quando já tem esses dois. Então, racional é natural, inteiro e mais os elementos característicos do racional, que são as raízes quadradas exatas, as frações, todo número escrito na forma A sobre B, as dízimas periódicas, temos também as raízes exatas, os números decimais, que são racionais, além, claro, dos positivos, negativos e o zero, certo? Esses conjuntos aí que eu falei são os irracionais. Ele junto com os irracionais, que é aquele conjunto intruso à parte, ele forma o conjunto dos números reais, que eu também considero um conjunto universo, é a reunião de todos os conjuntos que já existem. Ok? Então, existem várias propriedades a respeito dos números reais, que são extensões das propriedades dos números racionais. Que essas propriedades versam sobre as operatórias dos números racionais. Por exemplo, a adição de dois números racionais vai ser sempre um número racional. A subtração de dois números racionais vai ser sempre um número racional. A divisão já não tem uma particularidade, não existe uma divisão por zero, porque não existe um denominador zero. Né? Então, essas propriedades operatórias dos números racionais fazem parte das operatórias dos números reais, ok? Bom, aqui para vocês o resumozinho deve que seriam os números reais, vocês iam para sempre que for fazer a atividade, certo? Então, aqui eu coloquei algumas propriedades que são também dos números reais. Olha só, o conjunto dos números reais é um conjunto ordenado. Ordenado quer dizer que ele tem uma sequência. 0, 1, 2, 3, ou 0, 2, 4, 6, 8, ou 0, 3, 6, 3, 5, 7, 9 e assim vai. Lembrando que o conjunto dos números reais ele é infinito nas duas extremidades. Com isso, quero dizer que ele não tem um começo e também não tem um fim. Não existe o menor e também não existe o maior. E cada número tem um antecessor e um sucessor, ok? O conjunto dos números reais é um conjunto completo. Logo, é correto dizer que ele é um conjunto universo. Todos os elementos que existem estão dentro dos reais, com exceção dos complexos, que são números imaginários que vocês vão estudar no ensino médio. O conjunto dos números reais ele é um conjunto cheio de propriedades e operações, que são também as propriedades operatórias e particulares dos números racionais que eu mencionei na explicação. Então, aqui eu coloquei quais são essas propriedades. É a propriedade associativa, comutativa, distributiva, a existência de um elemento neutro, a existência também de um inverso multiplicativo e também de uma divisão. Esse inverso multiplicativo é o seguinte: tanto faz eu multiplicar dois números positivos, como um positivo com negativo. Vai dar o mesmo valor, só que vai ter o seu simétrico.
Como assim? Vamos imaginar o 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Se eu multiplico 2 com seu simétrico, menos 2, 2 vezes 2 vai continuar sendo 4, só que como é com menos 2, o sinal de menos vai para o resultado, passa a ser menos 4. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes menos 2, menos 4. Vai sempre existir um simétrico. E aqui tem atividade para vocês fazerem. Eu coloquei pouquinhas questões, porque, como eu falei, é um caráter mais de revisão acerca dos conjuntos e não precisa a gente fazer muita tela desse conteúdo. Vocês já têm um certo domínio, ok? Estou à disposição para eliminar as dúvidas de vocês. Fiquem com Deus.